Fala, povo lindo e abençoado! Estamos de volta com mais um Polêmicas da Bíblia. Hoje estaremos falando a respeito do fim do sacerdócio levítico. Por acaso você sabe por que foi criado esse sacerdócio? Você sabe quais eram as suas atribuições? Quem eram os levitas e como foram escolhidos? Por acaso é certo chamar os músicos e cantores cristãos de levitas? De acordo com a Bíblia, no livro de Números, capítulo 18, diz que os levitas foram escolhidos para o serviço da tenda da revelação e que isso seria estatuto perpétuo. Então, por que acabou? Quer saber a resposta para essas perguntas? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e o meu compromisso é com a verdade. Antes que eu me esqueça, eu quero te convidar a deixar o seu like e a se inscrever no nosso canal. E se gostar do conteúdo apresentado, sinta-se à vontade para compartilhar os nossos vídeos, ok? Como surgiu o sacerdócio levítico? Essa é a pergunta. Quando o povo hebreu estava a caminho da terra prometida, Moisés ele subiu ao Monte Sinai para buscar a Deus em oração. Ele permaneceu ali durante 40 dias e nesse período parte do povo fez um bezerro de ouro e passou a adorá-lo. Porém, os filhos de Levi se posicionaram contra essa idolatria, pois tinham convicção que só ao Senhor deveriam adorar. A partir desse momento, eles foram separados como servos de Deus para cuidar do tabernáculo, de seus cerimoniais e de seus utensílios. Como eles eram da tribo de Levi, foram chamados de levitas. Dentre os levitas, Arão foi escolhido como sumo sacerdote e seus filhos como sacerdotes auxiliares. Os demais levitas eles tinham várias funções ligadas ao tabernáculo. Entre elas, destacavam-se porteiros, sentinelas, faxineiros, mestres que ensinavam as leis e cantores e músicos. Sendo que esses últimos só foram introduzidos aos cerimoniais após a conquista de Canaã. Provavelmente foi Davi que introduziu instrumentos e cantores, pois alguns historiadores acreditam que foi Davi que criou os primeiros instrumentos musicais. Hoje em dia é muito comum chamar os integrantes do grupo de louvor das igrejas de levitas, o que é errado, pois levitas não eram um título ou cargo. Eles eram assim chamados porque pertenciam à tribo de Levi. Mas, pastor, eu quero saber por que o sacerdócio levítico acabou. Talvez você esteja se perguntando. Pois o livro de Números, capítulo 18, diz que os levitas fariam o serviço da tenda da revelação e que isso seria estatuto perpétuo. Disse bem, seria. Só que Deus impôs algumas condições. Quando os filhos de Israel entraram na terra prometida, como forma de gratidão, eles passaram a oferecer ao Senhor dízimos em oferta alçada, pois ainda não havia a obrigatoriedade do dízimo. Como os levitas não receberam nenhuma herança da divisão das terras que Deus entregou, no caso, aos filhos de Jacó, o Senhor então dá os dízimos por herança aos levitas, presta bem atenção, pelos serviços prestados no tabernáculo e posteriormente no templo. Porém, Deus disse que quando recebessem esse dízimo, eles deveriam separar 10% para a obra, que serviriam de sustento para os sacerdotes, para os pobres, para os órfãos, para as viúvas e também para os estrangeiros. Acontece que eles não honraram o que foi determinado por Deus. É isso mesmo, eles não honraram. Além da parte que eles tinham direito, eles estavam metendo a mão, certo? Metendo a mão no que se destinava aos pobres, como eu já falei, aos órfãos, viúvas e estrangeiros. Deus então, através do profeta Malaquias,
repreendeu os filhos de Levi, também conhecidos como levitas, né? O famoso livro de Malaquias, capítulo 3, lá do versículo 8 em diante, que diz: roubará o homem a Deus, é o preferido pelos defensores da teologia da prosperidade. Você já deve ter ouvido falar muito nisso. Com esses versículos, eles coagem as pessoas a contribuir, dizendo que quem não entrega os dízimos é ladrão e que está debaixo de maldição. Então eles usam esses versículos fora de contexto, pois os primeiros versículos, que são super importantes para a gente entender esses textos, simplesmente eles são negligenciados, são deixados de lado. Se lermos os demais versículos, a partir do verso 2, presta bem atenção, entenderemos que o texto não está falando com o povo, e sim com os levitas. Neles Deus diz que virá como fogo fundidor, olha só, e como sabão dos lavandeiros. Ele diz que vai purificar os filhos de Levi, presta bem atenção, filho de Levi. Ele os refinará como ouro, como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. No versículo 5 ele diz que será testemunha veloz contra os que defraudam o trabalhador, o órfão, a viúva e perverte o direito do estrangeiro. O fogo serve para o quê? Purificar. E o sabão para quê? Para lavar a sujeira. O profeta Neemias, que era contemporâneo de Malaquias, ele dá mais detalhes a respeito de quem estava desviando os dízimos e as ofertas. Em Neemias capítulo 13, no versículo 4 ao 9, diz que o sumo sacerdote Eliasibe, que era da tribo de Levi, era encarregado da casa do tesouro. Ele se aparentou com Tobias. Tobias é aquele cara lá que tentou retardar a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Estão lembrados dele? Tobias e Sambalate? Eles fizeram, então, o que ele fez? Ele fez um puxadinho na casa do tesouro e passou a desviar os dízimos e as ofertas para favorecer seus netos ou netas. O texto não dá detalhes exatamente que eram genros ou noras de Tobias. Se isso não bastasse, ainda diz que um dos filhos do sacerdote Joiada, portanto neto de Eliasibe, certo? Era casado com a filha de Sambalate. Sambalate é aquele parceiro do Tobias, que também fez aquilo lá. Ou seja, dois maus elementos, inimigos do povo de Deus, eles estavam se beneficiando da corrupção dos levitas. Baseado em tudo isso, chegamos em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, onde Deus põe fim ao sacerdócio levítico, dizendo, presta bem atenção, portanto diz o Senhor de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, pois honrarei aos que me honram e desprezarei os que me desprezam. Com isso concluímos que o sacerdócio levítico acabou porque eles não honraram a Deus com seus dízimos e ofertas e o desprezaram quando começaram a desviar. É importante ressaltar que o sacerdócio levítico apontava para o sacerdócio de Cristo. Mas isso já é assunto para um outro programa. Amém? Se você prestar bastante atenção, lá no livro de Neemias, Deus fala, quando pergunta em quem me roubais, ele fala nos dízimos e nas ofertas alçadas. Oferta alçada, como você deve ter aprendido em um outro programa, é algo voluntário, algo que é levantado, mas que você não é obrigado a dar. Você vai dar por gratidão, por amor à obra. Então, quem é que pode roubar uma oferta alçada? Somente aquele que recebe, tá entendendo? Os levitas ali, sacerdotes, eles recebiam as ofertas alçadas e os dízimos, e eles estavam desviando. Então, por isso que o sacerdócio levítico acabou. Eles estavam metendo a mão, eles não estavam cumprindo com tudo aquilo que Deus havia estabelecido. Eles não estavam honrando a Deus, eles estavam desprezando a Deus. Amém, meus queridos? E a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.